Quero te convidar a ficar de pé nesse momento para nós lermos um texto sagrado. Romo, você conseguiu colocar os slides para mim? Coloca, por favor. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado. A data ali está errada, né? 3 de dezembro. Coloquei errado aí, me perdoe. Estou atrasado ainda, né? O ano já está querendo acabar, eu estou puxando para trás. Agora que eu vi ali, ó. Eu tenho agradado a Deus. Eu quero... Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, está aqui na tela. Você pode ler comigo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Amém? Apenas o verso 1 Tessalonicenses 4, 1. Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, da maneira devem andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Amém, Senhor, no nome de Jesus. Pai, a Tua palavra nos ensina como Te agradar. A Tua palavra nos orienta a como devemos andar na Tua presença. Que o Senhor, nessa noite, mais uma vez, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, dá-nos a luz do entendimento pela Tua palavra, para que possamos assim, Senhor, andar, para que possamos progredir, crescer, multiplicar, dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, aqueles que estão pela internet, possam ouvir a Tua palavra e praticá-la para a glória do nome do unigênito, o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Amém. Pode se assentar, que Deus te abençoe. O significado de agradar. O que é agradar? O que é agradar? Contentar, satisfazer, causar prazer. Eu estava pesquisando à tarde e lá tem vários sinônimos, né, da palavra agradar. É parecer bem ou corresponder ao que se espera, causar ou sentir prazer, satisfação. Então, quando você agrada ou você é agradado, acontece essas coisas com a gente. Você se contenta, você se satisfaz, você fica feliz, você tem prazer. É alguém que gera isso em nós. Alguém que te agrada é alguém que te satisfaz, alguém que te gera prazer, né? Alguém que corresponde ao que você espera. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele vai dar uma série de instruções para aquela igreja e para nós, de como nós devemos andar e agradar a Deus. Eu penso, querido, que Deus deve ser a pessoa que a gente deve mais agradar. Porque a gente às vezes se preocupa em agradar as pessoas e não se lembra de agradar a Deus. Tem pessoas que são muito românticas, né? Ainda é daqueles que mandam flores, né? Eu dei flores para minha esposa uma vez só, coitada. Mas eu falei para ela que eu nunca mais ia dar, porque quando eu dei ela quase morreu de susto, né? Eu fiquei mais preocupado, aí eu falei, não te dou mais, mas um dia eu vou voltar a dar. Mas porque você quer agradar. E a pessoa fica emocionada, a pessoa fica feliz, você, né, sai para passear, você gera essa coisa gostosa. Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto
que eles iriam crescer, Corinto não, né? Tessalônica, que eles iriam crescer, que eles iriam avançar e progredir. Ele usa uma palavra aqui, eu coloquei até ela em maiúscula, né? Assim andai para que possais progredir cada vez mais. E a coisa, eu achei interessante porque ele amarrou o progresso daqueles irmãos ao fato de Deus estar feliz com eles. Agradar a Deus era um passo importante para que eles pudessem progredir. Olha, não é isso que está dizendo aí no texto? Andar e agradar a Deus. Aí ele fala, assim andai. Para quê, pastor? Para que você possa progredir. Parece que tem pessoas, então, eu entendo nesse texto aqui, que está contido que algumas pessoas não progridem porque não agradam a Deus. Por que eu não cresço? Por que eu não progrido, não prospero, não avanço, não alcanço, não realizo? Será que é porque eu não estou agradando a Deus? Eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu pensei nesse tema. Eu estou agradando a Deus? Nós precisamos, igreja. Às vezes nós oramos, congregamos, vamos à igreja preocupado em que Deus nos agrade, porque a gente precisa de milagre, porque a gente precisa de passar numa prova, num concurso, a gente precisa casar, a gente precisa arrumar a casa, comprar uma casa, a gente precisa adquirir um bem. Aí você lembra logo de quem? De Deus do impossível. Ah, não, Deus é o Deus do impossível, pastor. Deus vai me dar. A última palavra é do Senhor. E a gente pega esses textos que são verdades. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é quem faz, Ele tira a água da rocha, Ele faz chover maná e carne para o povo, Ele dá água, tira a água no deserto lá, Ele ressuscita mortos. A última palavra é do Senhor. Mas nós só nos lembramos dessa parte. A gente não lembra da parte de agradar a Deus. A gente está muito focado em Deus nos servir do que servirmos a Deus. Significado de agradar, e Paulo está chamando aqueles irmãos, olha, vocês precisam agradar a Deus. Irmãos, nós precisamos agradar a Deus. Será que quando eu dobro os meus joelhos, eu pergunto para Deus, Senhor, o Senhor está feliz comigo? Eu estou te agradando? Essa é uma oração, querido, que eu quero te encorajar a fazer. Quero te encorajar a dobrar os seus joelhos, ainda hoje no culto, antes do encerramento, você orar do profundo do seu coração, pergunte a Deus, o Senhor está feliz comigo? Porque o salmista também amarrou essa coisa. Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem tudo a ver. Deus precisa estar alegre para que eu tenha força, para que eu possa progredir, eu tenho que agradar a Deus. Parece que eles estão dizendo a mesma coisa. Vamos analisar o que diz Salmos 37, verso 4. Agrada-te do Senhor. E esse salmo é lindo, não é lindo? Todo mundo cita esse salmo, mas muita gente interpreta ele errado. Você entendeu o que está dizendo o salmista? Agrada-te do Senhor. Eu confesso para vocês que eu também já interpretei esse salmo muitas vezes errado. Esse versículo quer dizer o seguinte: agrada-te do Senhor. Não sei se dá para vocês ler daí. Que o seu maior agrado e prazer seja o Senhor. Agrada-te do Senhor.
é você estar grato com Deus. Não é você agradar a Deus. O salmista não está dizendo isso. Ele está dizendo, você precisa se agradar do Senhor. Você está feliz com Deus? Se agradar é alguém que me satisfaz, é alguém que me dá prazer, é alguém que me faz bem. O salmista está me dizendo, agrada-te do Senhor. Você tem que olhar para Deus e você também está feliz com Deus. Você poder dobrar o seu joelho e falar, Senhor, muito obrigado pelo que você já fez por mim. Obrigado pelo bem que tu me fez. Eu não merecia o que o Senhor fez. Eu estou muito feliz pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, pelo que o Senhor está me conduzindo, porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confiei no Senhor, e o Senhor está fazendo, e eu estou feliz pelo que o Senhor está fazendo. Você já conseguiu orar nesse nível? Agrada-te do Senhor. Os desejos do seu coração estão aliançados com Deus, eles estão, satisfeitos com Deus. Eu não estou falando de que Deus está fazendo todos os teus caprichos. Parece que numa relação humana, nós ficamos logo muito chateados com as pessoas que não fazem todas as nossas vontades. Já viu? Eu já vi muitos casais brigarem por bobagem. Ela fala, por que vocês estão brigados? Mas só por causa disso? Só porque ela não fez isso? Só porque ele não fez isso? Ele não presta mais? Faz 99 favores. No 100º não conseguiu fazer. Aí não presta mais. Você já olha para aquela pessoa com cara feia. É disso, querido. A nossa relação com Deus não tem a ver de que Deus vai fazer 100% o que a gente quer. Até porque não vai. Porque Ele vai fazer o que Ele quer. Agora, o nosso desafio é saber se a gente está feliz com o que Ele está fazendo. Como está o seu coração diante do que está acontecendo na sua vida? Isso é muito desafiador. Porque talvez o que está acontecendo não é o que você quer. Mas o salmista não mandou você deixar Deus porque não é o que você quer, é o que Ele quer. Agrada-te do Senhor. Ou seja, Ele satisfará os desejos da tua alma, das tuas vontades. Ele vai te dar o que você deseja, o que você pensa em tem vontade. Mas é nessa relação espiritual. Porque se você está feliz com Deus, Ele vai estar sempre te satisfazendo. Nós cantamos, o meu prazer é te louvar, ou seja, eu estou feliz, eu te adoro, o que o Senhor está realizando na minha vida, eu me agrado do meu Deus. Agrada-te do Senhor, querido. A nossa relação deve ser uma relação de gratidão, a gente prega muito sobre gratidão. A gente está grato a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, a gente confia nele. Traduzindo, para viver isso, o maior agrado é prazer na vida, precisa ser o Senhor. O maior agrado na minha vida precisa ser Deus. O seu maior agrado. Olha como é desafiador. Porque nós somos cheios de vontade, nós somos cheios de gostos. A gente gosta de coisas, a gente gosta de pessoas. A gente se agrada de muitas coisas, mas o nosso maior agrado deve ser Deus. Lembra do princípio? O princípio redundante, né? Porque Deus é o primeiro. O princípio da primogenitura. É isso, é o princípio do primeiro. Deus deve ser o nosso primeiro. Na relação do que te agrada, o que mais te agrada na vida. Que você abre a boca cheia e fala, eu adoro isso. Eu adoro essa pessoa. Eu adoro esse lugar. Eu adoro isso. Essa palavra adoração é muito forte, porque é uma coisa que te faz muito bem.
Ah, eu adoro esse irmão, eu adoro essa família, eu adoro esse lugar, eu adoro. Mas essa palavra deve ser aplicada em primeiro lugar a Deus. O que te mais gera prazer, o que mais deveria nos gerar esse sentimento de euforia. Sabe quando o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, eu adoro ir na igreja, eu adoro adorar, eu adoro estar na presença de Deus. Nada pode substituir isso. O que te tiraria da igreja de um momento de adoração, de celebração? Tem algo que roube esse prazer? É disso, querido. Então nós vamos ser gratos a Deus. Então, na hora da adoração, na hora de buscar Deus, nada, nem ninguém vai substituir, porque eu adoro Deus, porque eu amo estar na presença de Deus. Então, traduzindo isso, para viver isso, o meu maior agrado, o meu maior prazer na vida precisa ser o Senhor. Para poder viver isso, você precisa agradar a si mesmo, ter prazer nas coisas do Senhor. Precisa ter prazer em fazer as coisas do Senhor. Querido, quantas das vezes eu já fiz, eu não sei se você já fez, se você ainda está fazendo, deixar de vir à igreja, deixar de orar, substituir o momento sagrado para fazer coisas que não tem nada a ver com Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus. Você está compreendendo, querido? Simplificando, para viver isso é necessário fazer a vontade de Deus, e não a sua vontade. É necessário que a vontade de Deus seja o seu maior prazer na vida. Se você ainda não conseguiu fazer isso, você precisa refletir sobre isso. Se ainda tem alguma coisa roubando o seu coração, roubando o tempo de Deus, agora é o tempo de Deus. É o tempo de ir para a igreja, é o tempo de orar, é o tempo de ler a Bíblia, é o tempo de... Olha, Pedro e João estavam indo à oração. Era a hora da oração. Eu falei, a hora da oração. Era a hora. Agora é a hora de Deus. Aí você não vai por quê? Porque alguém entrou no lugar de Deus. Então a gente precisa fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Isso para a gente provar para nós mesmos que Deus é mais importante do que tudo. Eu estou dizendo de agradar-te de Deus. Alguém vai te tirar da presença de Deus, tu vai falar, não, esse tempo é de Deus. Eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de estar na presença de Deus para fazer outra coisa. Essa outra coisa eu faço em outra hora. Esse negócio que você está me chamando para fazer, eu posso fazer amanhã, posso fazer depois da manhã, em outro momento. Esse momento, o dia do Senhor é do Senhor. A hora de adorar é a hora de adorar. A hora de estar na presença de Deus é a hora de estar na presença de Deus, porque isso me agrada, porque isso me faz bem, porque eu adoro estar na presença do Senhor. Portanto, querido, de que maneira eu devo andar para agradar a Deus? E aí eu fiz essas duas perguntas. Já que Deus fez tudo para me agradar, olha, Deus já fez a parte dele. Deus nos amou, enviou o seu Filho. Primeiro Ele nos cria. Primeiro Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando Ele desejou criar um homem, Ele não pensou, haja o homem. Ele reuniu, Ele fez uma assembleia. Falou, vem cá, vamos reunir aqui, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A coroa da criação. Ele colocou o melhor que Ele tinha da sua essência em nós. Deus colocou o melhor dele em nós, para nos agradar.
e nós só o decepcionamos. Logo que foi a primeira tentação, nós pecamos, desobedecendo a Deus. E todos pecaram. Foi Eva, não fomos nós. Que nós temos a mesma natureza de Adão e Eva. O que nos separa é só o tempo. Mas se fosse a gente lá no jardim, a gente ia pecar do mesmo jeito. A gente não é melhor do que Adão e Eva. Então, todos pecaram, todos desagradaram a Deus. Agora eu pergunto para nós, eu devo andar para agradar a Deus? Quais são as atitudes que agradam o coração de Deus? Jesus nos ensina como é importante agradar a Deus. Ele disse lá em João 8:29, quem me enviou está comigo. Jesus falando do Pai. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o quê? Jesus, querido, ele não veio para agradar as pessoas. Ele veio para agradar o Pai. Ele veio, olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai me enviou e Ele está comigo, porque eu sempre faço algo para lhe agradar, porque sempre faço o que lhe agrada. Você pode dizer isso? Deus está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Nós vivemos, querido, cobrando a presença de Deus. Nós vivemos cobrando a companhia de Deus. Senhor, vai na minha frente. Senhor, abre essa porta. Senhor, vem comigo. Senhor, eu preciso de Ti. Amém, eu sei. Você depende de mim, Ele sabe de tudo isso. Mas você pode dizer como Jesus disse, Ele está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deus vai estar com você se Ele estiver feliz com você. Você faz sempre o que agrada a Jesus? Eu faço sempre o que agrada a Jesus. Ou de vez em quando, a gente está dando aquela derrapada, a gente sabe que Deus não gosta. Alguém dá aquele toque, ó varão, vigia, Deus não gosta desses negócios aí não. Ou seja, isso não agrada a Deus. Aí você dá uma de João sem braço, a gente dá, nós damos aquela de João sem braço, como que se Deus estivesse distraído, Ele não vai vir, vou dar aquela derrapada e vai passar batido. Não vai passar batido. Deus vai ver. E Ele não vai ficar feliz. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. O Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele entristece a uma pessoa. Ele desagrada de algumas coisas que a gente pode estar fazendo, querido. E a gente está chamando, a gente está o tempo todo cobrando de Deus essa presença na caminhada. Quem me enviou está comigo. A gente fala, não, Deus está comigo, varão, Deus está comigo. Eu vou lá porque Deus está comigo, Deus está nesse negócio. Amém, varão. Mas você sempre lhe agrada? Jesus fala, ele tinha convicção de que Deus estava com ele porque ele fazia aquilo que agradava a Jesus. O mestre vivia de forma agradável a Deus. Ele era obediente à palavra de Deus. Praticava seus mandamentos. Olha a relação, querido. Nós que somos pais, entendemos um pouco o que é isso. Não entendemos como Deus, não. Porque a gente nós temos limite, né? Mas quantos pais deram ordem aos seus filhos? Mandou, né? Mandamento, olha, mandou, filho, faça isso, o seu filho não fez. Você ficou, né? Chateado. Você ficou aborrecido. Se o filho for pequeno, vale até, né? Uma varadinha, educar o filho com a vara, né? Aquela vara santa, ora ela, unge ela, dá, né? Nas perninhas, fala, olha, eu falei para você não fazer, porque não te agradou. O mestre vivia de forma agradável a Deus, ele era obediente à palavra do Eterno, ele praticava os seus mandamentos. Por isso ele pôde nos ensinar a como fazer isso, como agradar a Deus,
Vamos agradar a Deus, querido, com a nossa vida. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo de como agradar a Deus. Para sabermos como agradar a Deus, a de verdade é simples. Né? Basta mantermos o foco da nossa vida e aprendizagem no exemplo de obediência e santidade de Jesus. Então, grande desafio nosso, querido, não é nada muito, cabuloso. Meu pastor, mas agradar a Deus deve ser muito difícil, é muito cabuloso. Imagina, como que a gente vai agradar a Deus? Olha, é isso aí, é simples. Basta mantermos o foco da nossa vida em aprender no exemplo de obediência e santidade que o nosso Senhor nos transmitiu. Então, ele veio, Jesus viveu como nós, em tudo foi obediente, humilde, simples e separado, santo. E a gente fica preocupado em agradar a Deus, fazendo sacrifícios tremendos, fazendo coisas cabulosas, coisas impossíveis. Parece que a gente quer ser mais santo que os outros, mostrando, os fariseus eram assim, eles tinham, um negócio, esqueci, filactérios, Tinha os filactérios que eles penduravam aqui, pedacinhos de pergaminho, para mostrar para as pessoas que eles tinham a palavra de Deus na cabeça. Eles botavam roupas diferentes, eles faziam jejuns, oravam em voz alta na praça, eles estavam pensando que estava agradando a Deus. Fazendo uma série de sacrifícios, uma série de alegorias e coisas para mostrar que, aí, olha, esses homens agradam a Deus. Eles vestem, olha como eles andam, olha como eles oram, olha quando eles dão oferta e dízimo, eles vão lá com as suas fortunas e botam lá no altar. Para mostrar, eles dão com a mão, mas todo mundo precisa ver que eles estão dando as esmolas. Jesus fala que a direita da esquerda não precisa nem saber. Então você vê, querido, que você pensa que você vai agradar a Deus porque você é dizimista? Você pensa que você vai agradar a Deus porque você jejua? Você pensa que você vai agradar a Deus porque você faz 2, 3 horas de oração por dia? Pastor, você é contra isso? Claro que não, faça tudo isso. Não deixa de orar, não deixa de consagrar, não deixa de subir um monte, não deixa. Mas não pensa que é isso que vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a obediência e a santidade. Que você pode se pegar fazendo tudo isso e ainda está desobedecendo a Deus e não se santificando. Você pode estar fazendo tudo isso, cantando, ofertando, dizimando, esmolando, fazendo um monte de sacrifício, subindo um monte e continuar pecando, e continuar fazendo um monte de bobagem. Eu me lembrei de uma história aqui, pesada, não sei nem se eu falo, mas a minha esposa falou assim, fala não. Porque, querido, é fanatismo. Eu vou falar. Fala, garoto, eu não sou túmulo, eu vou falar. É fanatismo, é loucura. Um amigo meu, dando o testemunho dele. Coisa ruim não é benção, é testemunho. E ele estava se relacionando com uma pessoa do sexo oposto. E lá, na casa dessa pessoa, pinta e borda, passou a noite, aquela coisa toda, sem de detalhe, E aí foi lá, consumou tudo, já não era a primeira vez. E aí um dia ele foi dormir na casa dessa pessoa. Depois lá, altas horas, depois de tudo que eles já aprontaram, a varoa falou, varão, você vai dormir sem roupa? Sem camisa? Ele estava só de sunga. Por quê? Não, porque o anjo pode visitar a gente de noite. Você pensa o quê? As pessoas estão loucas. Ela está preocupada se o varão vai dormir
sem camisa e de cueca, não está preocupado com o sexo fora do casamento, com o adultério, com a prostituição. É loucura. Mas tem gente fazendo sacrifício de louco, mas não obedece à palavra e pensa que vai agradar a Deus. Mas está vivendo no pecado. Não, mas se o anjo visitar, eu estou coberto, né, varão? O sangue de Jesus tem poder, querido. O que está acontecendo? Você está no pecado e achando que o pecado é dormir sem camisa. Você está entendendo? É disso, querido. A gente pensa que agradar a Deus é uma coisa, mas não é isso. É o pecado que aborrece a Deus. É a transgressão dos mandamentos que aborrece a Deus. Não é aquilo que as pessoas podem ver. Pesado, né? Mas é verdade. E a gente estava conversando sobre esses absurdos, e ele arrependido, né? Conversando, orando sobre essas questões, mas que é disso, sabe? Será que eu estou agradando a Deus? Será que você está vivendo como Deus quer? Ou você está distorcendo as coisas para não mexer no que você gosta de fazer? Eu tenho que agradar a Deus. Para sabermos como agradar a Deus, é isso, querido, obedecer. Santidade ao Senhor. Contudo, seremos mais específicos em nossa abordagem. Então, vamos mostrar algumas coisas que podemos fazer para agradar a Deus. Primeiro, ter fé e confiança. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu falei no início, você está feliz com o que Deus está fazendo na sua vida? Ou você desistiu de orar? Você parou de congregar? Você parou de buscar o Senhor porque você achou que o que estava acontecendo não era bom? Então parece que uma pirracinha com Deus vai fazer com que Ele mude a vontade dEle? Não vai mudar. Deus não vai mudar a vontade dEle, os planos dEle, porque você empacou. Somos nós que vamos mudar, não é a palavra que vai mudar. Então eu preciso ter fé, eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar que Deus está no controle. Tenham fé em Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Foi o que Jesus falou lá, João 14. Vocês têm que acreditar. Como que você é um crente que não crê? É impossível. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar em Deus, crer que Ele existe, precisa agradar a Deus, porque sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Querido, a primeira coisa que a gente precisa fazer para agradar a Deus é crer nele, é confiar nele, entregar o caminho a Ele, confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que é que Ele vai fazer? Ele vai fazer. Ele vai fazer o teu caminho, Ele vai escrever a sua história, Ele vai conduzir a sua vida. É Ele que vai fazer o teu caminho. Mas você tem que confiar nele. Imagina que Deus não vai ficar feliz se Ele olhar para nós e falar, eles não confiam em mim. Foi só eu não fazer isso aqui que Ele queria, que Ele já está falando mal de mim. Já está reclamando de mim. Agrada ao Senhor, querido. Crendo nele. Segundo, querido, guarda a palavra dele no coração. É extremamente necessário para agradar a Deus. Deus conduz o seu povo pela palavra. É a palavra, né? O verbo que se fez carne, que veio, que habitou entre nós, ele está entre nós. É a sua palavra, ela é viva. Então eu preciso acreditar na palavra, eu preciso guardar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra, querido, na prática, o que é guardar a palavra de Deus no coração? É como agradar a Ele com isso. Como que eu posso agradar a Deus com isso? Guardando a palavra dEle. Amar a palavra, ler a palavra, memorizar a palavra e praticar a palavra. Amar, ler, memorizar e praticar. Pode passar. Se eu digo que amo a palavra de Deus,
E eu pergunto, você leu a Bíblia? Não. Olha a contradição. Hoje, a nossa irmã Gil está treinando as crianças a decorar versículos da Bíblia. Porque é isso, você tem que ter a palavra no coração. Você precisa guardar a palavra no coração. Um dia você vai precisar dessa palavra. E você precisa saber responder. Então, se você quer agradar a Deus, como é a sua relação com a palavra de Deus? Você lê a Bíblia diariamente? Você medita na lei do Senhor de dia e de noite? Você memoriza? Não é uma questão de desafio. Vamos fazer uma gincana aqui, quem sabe mais versículo de cor. Amém. Isso ajuda. Mas não é para se amostrar, é para praticar. Amar, ler, memorizar e praticar. Isso eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com você. Quando Deus olhar para o seu coração e falar, a minha palavra está dentro do coração dele. Sabe por que ele não fez aquilo? Porque a palavra está dentro do coração dele. Sabe quando você vier a tentação, quando vier a oferta do Satanás, você fala, mas a palavra de Deus diz isso, o Espírito Santo te fará lembrar das coisas que Deus colocou no seu coração, mas você precisa agradar a Deus nesse nível de guardar a palavra de Deus. Não é para guardar a Bíblia. Pastor, vou guardar a palavra de chegar em casa, vou guardar a Bíblia lá na estante, não vou nem mexer, ficar deixar guardadinho. Não é isso, querido. É ler a Bíblia, é memorizar a Bíblia, é meditar na palavra de Deus, é praticar. Nosso Senhor já tinha dito uma vez que o homem prudente é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ele é um homem prudente. Alguém que agrada a Deus é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Mas na prática é isso, querido. Andar com Deus todos os dias o agrada. A terceira questão, andar com Deus todos os dias. Pastor, como que é isso, andar com Deus? O texto que nós lemos lá de Paulo a Tessalonicenses, o capítulo 4, verso 1, ele diz o quê? Que vocês devem andar, saber como andar e agradar a Deus. Olha lá, como convém andar e agradar a Deus. Então, andar com Deus é uma coisa que agrada a Deus. Como que a gente anda com Deus? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Pela confiança, Enoque foi tirado desta vida sem ver a morte. A relação de Enoque com Deus foi tão profunda, de que Deus falou, ele não vai nem morrer. Andou com Deus e Deus o levou para si. Porque foi reconhecido antes de ser levado como alguém que agradou a Deus. Enoque foi visto como alguém que agradava a Deus, pastor. Mas agradava tanto, porque ele andava tanto com Deus, que Deus falou, vou botar ele aqui mais pertinho de mim. Passa mais uma vez. Mas o que significa andar com Deus como Enoque andou? Na verdade, nós vamos entender o contexto histórico, né? Se a gente olhar para o mundo que Enoque vivia, a Bíblia diz que naquela época os homens eram muito maus, muita transgressão. Os homens estavam começando a se tornarem perversos, porque logo na frente vai vir o dilúvio. Vocês lembram o que aconteceu com o bisneto? Até escrevi ali, olha, o bisneto de Enoque era Noé. Mais à frente, a maldade se multiplicou tanto, a coisa ficou tão horrível que Deus falou, vamos dar um fim nesse negócio. Vamos dar um basta. Então, querido, andar com Deus significa você conseguir viver no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração descompromissada, geração idólatra, profana, você conseguir viver com Deus nesse contexto. É você ser santo, é você não se contaminar, é você não comer do manjar do rei, é você não se prostrar diante de Baal, é você não se contaminar, querido. Enoque vivia nesse contexto social. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Pastor, mas está todo mundo fazendo, agora já é normal. Mas será que Deus está feliz
com o que todo mundo está fazendo? Será que para Deus isso é normal? Enoque alcançou a graça do Senhor. Naquele tempo era assim, que os seres humanos agiam, eles estavam horríveis. A nível de mais umas 2 gerações à frente, Deus mandar o dilúvio. Para você imaginar o nível de depravação que estava aquela sociedade. E a gente não tem como não lembrar de Sodoma e Gomorra, que também viveu um período também horrível. Eu quero avançar. Basicamente, para Enoque agradar a Deus em seu tempo. Assim como no conhecido Noé, seu bisneto, ele basicamente fazia o contrário que os seus contemporâneos faziam. O que eles faziam? Ou seja, Enoque mantinha uma vida justa, sem roubar os outros, respeitando as pessoas, não praticava adultério, não era assassino, ele não falava mentira, ele não inventava males para obter vantagem dos outros e nem desrespeitava a Deus. Enoque verdadeiramente vivia diferente da sua comunidade, da sua sociedade. Sabe que nós vivemos numa sociedade depravada também, nosso tempo não é diferente. Não é? Está todo mundo mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo, e nós precisamos andar com Deus. Nós estamos andando com Deus ou estamos andando com o mundo? De braços dados com o mundo. Quer agradar a Deus? Faça como Enoque. Ande com Deus. Também podemos agradar a Deus praticando, ou seja, perdoando as ofensas dos nossos semelhantes. O perdão é uma coisa fantástica, né? Você quer ver Deus feliz, é você liberar perdão. Perdão cura. O perdão liberta. Tem pessoas que oram muito. Tem pessoas que, sabe, é aquilo que a gente estava falando, né? Muito sacrifício e pouca obediência. Obedecer é melhor. Tem pessoa que é uma benção, querido. Mas sabe, ora, jejua, faz tanta coisa. Mas se falar no abençoado irmão, olha, não toca no nome daquele irmão que, olha, aquele irmão não passa aqui. Não, aquele irmão vai estar no culto, eu nem vou no culto hoje. Sabe, querido? Perdão. A coisa do perdão é um negócio tão profundo que se você lembrar que você tem um problema com alguém, até mesmo antes de você ofertar, dizimar, você deve ir lá, antes de você participar da comunhão, você deve ir lá reconciliar com teu irmão. Isso é um negócio tremendo. Sabe, a gente pensa que está agradando a Deus, mas não consegue liberar um perdão. Deus não está feliz com essa situação. Se na sua relação familiar, na sua relação profissional, na sua relação aqui na igreja, existe alguém que te magoou, que te ofendeu, você tem que perdoar. Deus não vai ficar feliz enquanto você não liberar o perdão. Lá no passado, você veio para a igreja, você está aqui adorando a Deus, servindo, mas de repente na sua mente vem à memória aquela pessoa que te fez um mal. Isso, me fez mal. E se você encontrar com essa pessoa, você já perdoa essa pessoa? Deus está dizendo que a gente tem que perdoar. Você conhece, querido, o coração de uma pessoa que perdoou quando, sabe, nas relações humanas, essa pessoa, ela está curada no relacionamento com essa pessoa que te fez mal. Sabe, essa questão ela é muito profunda, pastor. Porque nós somos uma bênção na igreja, cantando, pregando, louvando, mas quando a gente está diante dos nossos ofensores, aquele que nos oprime, aquele que nos maltratam, aquele que nos ofendem severamente, nós desejamos a morte dele. E a gente não consegue liberar o perdão. Sabe, e nós ofendemos a Deus, e Ele nos perdoou. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós ofendemos a Deus com as nossas maldades.
Nós matamos o Filho de Deus, porque ele morreu por causa de nós, ele não tinha culpa de nada. Mas ele foi pendurado numa cruz por causa de mim, por causa de você. E sabe o que Deus fez com isso? Lá no momento do Calvário, sabe o que ele falou? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E a gente, qual é a nossa capacidade de olhar para as pessoas que nos fizeram mal e dizer, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz? Isso, querido, não é só uma questão de nobreza, é libertação. Quem está preso somos nós que não liberamos o perdão. Você conhece outras atitudes que agradam o coração de Deus? Existe uma série. Eu não quero mais avançar porque a hora já não nos permite, depois eu vou mandar compartilhar a mensagem com os irmãos. Mas nessa mesma carta, Paulo, aos Tessalonicenses, ele nos adverte sobre algumas coisas que agradam a Deus, como a santificação. E aí eu tenho duas referências aí, que é a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 em diante. Eu não vou ler, eu vou te convidar a se colocar de pé nesse momento, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. E a pergunta que Deus nos faz nessa noite: eu estou agradando a Deus? Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento. E converse com Deus. Vou falar como o pessoal fala, eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Vou te dar 1 minuto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e comece a orar. Pergunte para Deus se Ele está feliz com você. Não se preocupe com o irmão. Alguém poderia dizer assim, olha, quem tinha que estar aqui era aquele irmão precisava ouvir essa palavra. Não, somos nós. Essa palavra é para mim, é para você. Não se importe com quem está do teu lado, se é teu filho, se é tua esposa, se é teu esposo, se é teu amigo. Deus está falando contigo agora. Fale com Ele no nome de Jesus. Pai, ensina-me a te agradar. Eu quero agradar o teu coração, Senhor. Perdoa as minhas iniquidades, todas as minhas falhas. Senhor, nessa noite nós estamos na tua presença e precisamos crescer, Senhor. Nós queremos progredir, avançar, nos aperfeiçoe, Pai. Mas nós precisamos que o Senhor esteja feliz com a gente. O que nós estamos fazendo nesses dias que tem te desagradado? O que nós temos feito, Senhor, que não convém aos servos do Senhor? Se nós temos andado por caminhos estranhos, se os nossos pés têm nos levado ao pecado, que o Senhor nos perdoe. Senhor, que o Senhor tome o nosso caminho, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti para Te agradar. Oh, Deus eterno, nós estamos à mesa agora, Pai, para celebrar esse momento de comunhão, a ceia do Senhor. Esse momento, oh Pai querido, aonde o Senhor sonda o nosso coração. Naquele dia o Senhor pegou o pão e disse a um dos seus discípulos que um deles era o diabo, que alguém iria te trair naquele dia. Senhor, nós estamos aqui, se nós temos falhado, se nós temos negado, se nós temos te traído diante dos homens, se nós temos andado de forma a entristecer o Teu Espírito Santo, negado como Pedro negou, se nós temos traído como Judas traiu, se nós temos, ó Deus, mentido, que o Senhor nos ajude a melhorar, que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Mas nós queremos comer deste pão, nós queremos beber deste cálice, com a nossa consciência pura, com a nossa consciência limpa, sem acusação,
Porque, Senhor, o diabo ele fica o tempo todo nos condenando, nos acusando pelas nossas falhas, mas que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado, ó Pai, para que possamos obedecer a Tua palavra, para que possamos praticar a Tua palavra, ó Santo de Israel. Derrama sobre nós nessa noite, Senhor, um manto de arrependimento, que possamos nos arrepender de todas as obras mortas e olharmos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e depositarmos nele a nossa confiança, para que possamos encontrar com o Senhor em glória, assim que o Senhor voltar. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido?